Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia, tá? Então, vocês vão precisar do livro, tá? O livrinho de vocês, tá bom? E essa unidade do livro, ela foca bastante na água. Então, na aula passada, nós vimos sobre a água, o abastecimento. Então, a gente viu que a água, ela passa por um certo tratamento para poder chegar até as nossas casas. A gente falou, né, sobre o tipo de água ideal, que é a água para o nosso consumo, que é a água potável. Então, a água, ela, quando passa pelo processo de purificação, pelo processo de limpeza, ela recebe flúor, ela recebe cloro, né, para poder purificar essa água. E o flúor, né, de acordo com o Ministério da Saúde, é obrigatório ser colocado na água, lá na estação de tratamento, para que os outros produtos que são colocados na água não ofendam os nossos dentes, certo? E a água, a gente viu que ela passa, o processo é longo, né? Ela passa pelo processo de floculação, ela passa pela filtração. E a água, mesmo sendo tirada dos rios, ela precisa ser tratada. Então, ela é retirada por meio de bombas, ela vai para essa estação de tratamento, lá ela é tratada e tem a rede de abastecimento que, né, que é o percurso que essa água faz para poder chegar até as nossas casas. O problema é o seguinte: a água, ela sai limpa da estação de tratamento, mas os canos, eles podem conter impureza, né? As encanações podem ter impurezas. Então, a água, ela corre o risco de ficar contaminada novamente. Então, é por isso que a gente não deve beber água da torneira. Se você na sua casa vai cozinhar alguma coisa, então você pode pegar a água da torneira, pode botar essa água para ferver, para poder cozinhar alguma coisa. Por quê? Quando essa água ela é fervida, então os micro-organismos que estão nela, morrem, tá certo? E a gente viu nessa essa questão do tratamento e ficou para vocês fazerem em casa a página 101. A página 101 começava do terceiro quesito e tinha assim: que nome recebe a água própria para beber? A água própria para o nosso consumo é a água potável, né? Que é aquela água livre de impurezas. A água potável, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter cor, ela tem que ser aquela água totalmente cristalina, né? Ela não pode ter cheiro, não pode ter cor, ela também não pode ter gosto, tá? Quarto quesito: há estações de tratamento de água e esgoto em seu município? Aqui em Olinda, nós temos a ETE de Peixinhos, que é a Estação de Tratamento de Esgotos de Peixinhos, tá? Então, os esgotos de alguns bairros vão para essa estação para poderem ser tratados, tá? Quinto, era pessoal, por quê? A água consumida em sua casa vem de onde? Nós sabemos que aqui em Pernambuco, o órgão responsável pelo tratamento da água, do esgoto, né, pela essa questão do saneamento, é a Compesa, tá? Então, ela tem as ETEs da Compesa. O que é ETE? Estação de Tratamento de Esgoto. E tem a ETA. ETA é Estação de Tratamento de Água, certo? Sexto, para onde vai a água suja produzida em sua casa? Também é pessoal. Era pessoal, mas você teria que dizer para qual local ela vai.
O sétimo tinha uma pesquisa, né? Pesquise a diferença entre água poluída e água contaminada. A água poluída é aquela água que ela está suja, né? Ela tem impurezas. Então, é aquela água que pode ter um lixinho, tá com algumas impurezas. E a água contaminada, ela contém micro-organismos que causam doenças. No caso, a água que recebe esgoto, essa água ela é contaminada, porque tem micro-organismos que, se a gente pisa nessa água, se acontecer da gente beber essa água acidentalmente, a gente adoece. Né? Então, ou se a gente comer alguma coisa que esteja contaminado por essa água, a gente também pode adoecer, tá? E a água poluída é aquela água que tem algumas sujeiras, né? Pode ter alguns lixos, então é essa a diferença. E muita gente acha que a água poluída e contaminada é a mesma coisa, mas tem essa diferença. O oitavo quesito tinha assim: numere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Água incolor. 2. Água inodora. 3. Água insípida. Nas opções para que a gente numerasse, tinha assim: água sem gosto. É uma água o quê? Água insípida. Então, água sem gosto, você deveria colocar número 3. Água sem cor. É uma água incolor. Então, você deveria colocar número 1, tá? Para a opção sem cor. Sem cheiro é o quê? Água inodora, número 2, né? Aquela água sem odor, sem cheiro, tá? Se a gente vai beber uma água e essa água ela já tá com cheiro, já tá de uma cor diferente, tá com alguma alteração, é porque essa água ela não está legal para que a gente possa beber. Então é preciso a gente ter bastante cuidado ao consumir essa água, quando for lavar um alimento e até quando for lavar roupa. Sim, a roupa da gente. Por quê? A nossa roupa a gente lava e a gente veste depois. Então, se a gente lava a nossa roupa com uma água contaminada, a gente pode adoecer, porque a gente vai ter contato, a nossa pele vai ter contato com essa roupa que foi lavada pela água contaminada. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, tá? E ainda continuando sobre a água, na página 102 tem aí a importância da água. Quando a gente fala sobre a importância da água, a água ela é importante para tudo. A principal importância dela, já começa daí, né? Se não tem água, não tem vida no planeta. E eu até tinha comentado, eu acho que foi em outra turma, tem muitas pessoas que começam a gastar os recursos naturais, a água é um desses recursos. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, mas fulano está gastando muita água, mas fulano tem dinheiro. Sim, a pessoa pode ser milionário, bilionário, mas se a pessoa acabar a água do planeta, mesmo com todo esse dinheiro, será que ela vai conseguir sobreviver? A água não se faz. A água, a natureza nos dá. O que acontece é que essa água ela é tratada. Não é isso? Então, se não tem água, aí a pessoa faz, mas se não tiver água, toma um suco. Mas como é que você vai fazer o suco se não tem água? Eu tomo guaraná, mas também precisa de água para poder ser produzido. Mas eu tomo café. Para fazer o café também precisa de água. Vocês estão vendo como a água é importante? Mas eu tomo leite. Se não tiver água, vai ter vaca? Não vai. A vaca vai beber o quê? Então, vejam só, tudo
gira em torno da água. Tudo que a gente faz é a água. E a gente fala tanto, né? Tem tanta campanha por aí sendo feita e tem tanta gente desperdiçando água. Parece até brincadeira, mas não é. Quisera a gente que fosse brincadeira, né? Mas não é. A água é o elemento vital à sobrevivência, né? A água ela é essencial, né? É importante para a nossa saúde. Quem não bebe água direito, mesmo que você diga assim, ah, mas eu bebo mais refrigerante, eu bebo mais suco, eu não tenho problema nenhum, por enquanto. A gente precisa beber água. A água é insubstituível. Aí tem gente que quer emagrecer. Ah, eu vou tomar chá. Aí quer substituir água por chá. Não pode. Tem muitas pessoas que ficam com problema nos rins porque não bebem água. Veja só o que a diferença que a água pode fazer. A água ela ajuda o nosso corpo todo a funcionar. Quando a gente está doente, qualquer coisa que a gente vai ao médico, o que é que o médico diz? Beba bastante líquido. Aquele líquido que ele está falando é a água. Não é você sair bebendo refrigerante, Coca-Cola, não. Você beber água, tá? A água ela ativa os nossos órgãos, os nossos rins filtram nosso sangue, eles precisam de água para poder trabalhar. Impossível a vida no planeta, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Os animais, todos, na verdade, todos os seres vivos dependem da água, né? As plantas dependem da água para poder produzir seu próprio alimento. Os animais dependem de água, nós dependemos de água, né? E para a gente se alimentar, a gente se alimenta de alimentos de origem animal, de origem vegetal. Origem animal são o quê? São as carnes, os ovos, né? Aqueles alimentos de origem vegetal. Comemos frutas, verduras. Se a água acabar, nada disso vai ter mais, né? E tem vários números, né, que são colocados e cerca de 1% do planeta tem água doce. Os 99% são a água salgada e água das geleiras, né? Então a gente sabe que no nosso planeta existe a água no estado sólido, que são as geleiras. Aí tem gente que diz assim, era bom que a geleira derretesse. Mas as geleiras estão derretendo e estão causando um outro problema no meio ambiente, que é o quê? O mar está avançando. Se você for em alguns lugares, você vai ver que já tem muitos lugares que a água já destruiu muitas coisas. Porque o nível do mar está aumentando. A água do mar, a quantidade está aumentando. Então, já está devastando um monte de coisa. Então, tudo isso aí prejudica de qualquer forma o nosso meio ambiente, certo? E a água é usada em tudo. Vocês sabiam que a água ela é chamada de solvente universal? A água ela é capaz de dissolver muitas substâncias, né? Se você, por exemplo, você pega qualquer coisa e você deixar muitos dias na água, você vai ver que a forma daquilo já vai mudar. Se você pega uma madeira, você deixa vários dias na água, essa madeira ela vai inchar. Se você pega um tecido, você deixa por muito tempo esse tecido na água, esse tecido ele pode apodrecer também. Se você pega um papel, você coloca na água, esse papel ele vai se rasgar. Então a água ela é capaz de dissolver várias substâncias. E tudo que vai se fabricar, a água, se necessita de água. Então a água ela é muito utilizada na agricultura. Quem se lembra o que é agricultura? Nós estudamos, né? A agricultura é a atividade de preparar a terra, de plantar, de colher. É aquela atividade do cultivo das plantas, né? Cultivo dos vegetais. É uma atividade
Aqui na cidade nós não vemos tanto, mas é uma atividade bem presente na área rural. A água produz energia e boa parte da energia do nosso país, ela é produzida pelas usinas hidrelétricas. Boa parte da energia do nosso país é produzida pelas hidrelétricas, né? Essas hidrelétricas, elas aproveitam a queda da água, então se movem as turbinas, os motores e assim é gerada a energia. Aqui no Brasil, uma das hidrelétricas bem conhecidas é a usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Nós consumimos água, nós bebemos água, nós comemos alimentos que precisam de água, ou esses alimentos já têm água, não é? A água é usada na pecuária. Pecuária é o quê? A atividade de criar animais. Mas para a gente poder criar um animal, esse animal precisa beber água. Aquele bichinho que a gente tem na nossa casa, aquele gatinho, aquele cachorrinho, aquele passarinho, eles precisam de água para sobreviver. Então, os animais que são criados lá na área rural não são diferentes, eles também precisam de água para poderem sobreviver. A água é utilizada na pesca, né? Para poder ter pesca tem que ter água, para poder ter peixe tem que ter água, né? Se um rio secar, não tem peixe, né? Não tiver água, não tem peixe. A água também é utilizada no lazer, né? A gente sabe que tem parques aquáticos, né? Tem alguns clubes, né? Que tem piscinas. Então, tem várias atividades, né? Que também utilizam a água. A água é usada na alimentação. A gente come alguns alimentos que têm água. Por exemplo, algumas frutas, verduras possuem água. E a água a gente também utiliza para poder cozinhar, para poder preparar os alimentos, né? Por exemplo, você vai cozinhar o feijão. Quando você compra o feijão lá no mercado, o feijão ele vem com aquele caldo? Não vem. Vem o feijão. Você vai precisar de água para cozinhar aquele feijão para que ele possa amolecer. Você compra arroz ele vem duro. Você vai precisar cozinhar. Então, você vai precisar de água, né? Aquecer essa água para que esse arroz ele possa amolecer e você possa comer. A nossa higiene, né? Nossa higiene pessoal, a gente precisa lavar as nossas roupas, utilizar água, precisa escovar os dentes, tomar banho. Então, tudo isso aí a gente usa água, né? Para poder limpar a nossa casa, lavar os nossos pratos, né? Lavar nosso banheiro. Então, precisamos de água. E nos transportes. Antigamente, inclusive quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vinham pelas caravelas, né? Eles vinham com aquelas embarcações e eles vinham pelo mar. Então, era o transporte que eles tinham na época, né? Transporte que tinha acesso ao nosso país. Então, eles vinham. Inclusive, até hoje, né, os navios, eles são bem usados nessa questão. Então, eles até hoje são bem utilizados nessa questão do transporte, certo? Então, olha aqui, ó, a atividade pecuária. Veja só quantos animais aí estão sendo criados e, ó, eles precisam de água para poderem sobreviver, né? Olha aqui, a agricultura, né? Temos aí as plantações, mas essas plantas elas precisam ser irrigadas, elas precisam de água. Então, ó, estão aí, né? As plantações sendo irrigadas. Produção de energia, aqui onde a setinha está passando, ó, preste atenção aqui, é uma hidrelétrica, não é? Então, essa queda da água gera energia, né? Essas turbinas se movem, então assim geram energia. Utilizada no lazer, olha aqui, ó, um parque aquático, né? Tem alguns brinquedos aqui, ó. Tem aí as piscinas, né? As pessoas se divertem, né? Tem aí os escorregos, né? Tobogãs. Então as pessoas, as crianças brincam aí.
Nos esportes, olha aqui, ó, as pessoas praticando esportes, tem natação, não é? E aqui, ó, no lazer, novamente as crianças aí, né? Também brincando. Nos transportes, olha aí, ó, duas imagens, né? Várias pessoas sendo transportadas. O que podemos fazer para que a água não falte no futuro? Além da gente economizar, claro, a gente precisa conscientizar as pessoas também. Discutir sobre o consumo da água com os colegas do bairro e da vizinhança. É muito bom a gente dar sugestões de como a gente pode economizar essa água, ou então como essa água ela deve ser gasta, né, para que não seja gasta de uma forma desnecessária e no futuro venha a faltar. Outra forma, economizar água, por exemplo, fechando a torneira. Quando vai tomar banho que vai se ensaboar, fecha o chuveiro. Junta uma certa quantidade de roupas para poder colocar na máquina. É porque a gente sabe que nas lavagens, se você lavar uma ou duas peças, você vai gastar a mesma quantidade de água se você for lavar mais. Denunciar aos órgãos ambientais a poluição que está prejudicando a comunidade. Quando a gente vê aquele rio poluído, aquele canal muito poluído, então a gente pode denunciar, a gente pode chamar, né, os órgãos que são responsáveis por isso, para que eles venham e possam tomar uma providência, né, possam colocar uma fiscalização para que as pessoas não fiquem jogando lixo nesses locais. Eles podem fazer a limpeza também. Aí tem gente que diz assim: a prefeitura não faz nada. A gente sabe que no nosso país, né, os governos, os governantes, eles deixam muito a desejar, mas muitas vezes o canal, ele é limpo num dia. Quando é no outro dia, as pessoas começam a jogar lixo novamente. Então a população tem que fazer a parte dela e o governo deve fazer a parte dele. Mas vocês já imaginaram? Aí a prefeitura vem, limpou o canal hoje. Aí amanhã o povo está jogando lixo. Aí mês que vem a prefeitura vem e limpa. Aí acontece a mesma coisa. Vocês já imaginaram isso direto? E a gente sabe, né? Tem locais que o caminhão de lixo às vezes não tem acesso. Mas aí as pessoas têm que questionar, têm que reclamar, dizer que não tem coleta de lixo naquele local, para que tenha uma forma, mas contanto que as pessoas não joguem lixo nos canais. Quando chove, a gente sabe que provoca aquelas enchentes. Aquilo ali, boa parte daquelas enchentes é o lixo que provoca, né? Então, o negócio é reclamar, dizer, ó, aqui onde eu moro, o caminhão de lixo não está passando, eles vão arrumar uma solução, eles têm que arrumar uma solução. Motivar os seus colegas a demonstrarem a importância de cuidar da água. É muito importante que você diga ao seu coleguinha: olha, vamos mostrar às pessoas como é importante a gente preservar a água, como é importante a gente cuidar da água, porque às vezes a criança, quando ela demonstra o que é certo ao adulto, o adulto às vezes ele termina ficando com vergonha e fazendo. Então é muito importante você fazer a sua parte, né, para que os adultos eles possam ter consciência, certo? Então, ó, na página 103, nós temos aí um exercício super fácil, tá? Tem assim: marque com um X as alternativas que completam a frase a seguir. Tem aí mais de uma alternativa que completa, que podem, essas alternativas, elas podem completar essa frase, de uma forma correta. A água deve ser bem utilizada. Como é que a água ela é bem utilizada? Na agricultura.
Será que para aguar as plantas a água ela é bem utilizada? Ela deve sim ser bem utilizada, certo? Para que também não venha a faltar. Na lavagem de calçadas com mangueira, tá certo lavar a calçada com mangueira? Não está. A calçada ela deve ser varrida. Se você quer lavar a calçada, o ideal é que você, por exemplo, você aproveite a água da máquina de lavar, a água do ar-condicionado, certo? Então, ó, na lavagem de calçadas com mangueira, não marca. Na produção de energia, a água deve ser bem utilizada na produção de energia? Sim. Então, pode colocar aí na produção de energia. No consumo diário, sim. Nas nossas as atividades que nós vamos realizar, nós devemos, né, utilizar bem a água. Na alimentação, ela deve ser bem utilizada? Sim, também. A água, na verdade, ela deve ser bem utilizada em tudo o que nós vamos fazer, né, para que não seja desperdiçada. Na pecuária, que é a criação de animais, sim, ela também deve ser bem utilizada, para que não venha a faltar no futuro. No segundo quesito, nós temos assim: observe as gravuras abaixo e identifique as ações do nosso dia a dia em que utilizamos a água. Né? Essa primeira imagem tem um menino com um copo, ó. O que é que ele está fazendo aí? Qual é a ação dele com essa água? Beber. Todos nós fazemos essa ação, né? Todos nós bebemos água. Então, a ação aí, beber. A segunda imagem tem uma menina escovando os dentes. Quando a gente escova os dentes, isso faz parte da nossa higiene o quê? Higiene pessoal. Então, você pode colocar embaixo da segunda figura, higiene pessoal. A terceira imagem tem uma pessoa que ela está limpando aí, está lavando, né? Então, está sendo utilizado o que? A água nessa situação na limpeza. Então, você pode colocar limpeza. Lembrando, limpeza é com Z. Limpeza. E na quarta e última imagem, tem uma menina, tem um liquidificador perto dela. Então, essa água aí está sendo utilizada para quê? Preparo de alimentos. Então, você pode escrever preparo de alimentos, certo? Então, ó, só para a gente corrigir aí o primeiro, né? Era para marcar na agricultura, na produção de energia, no consumo diário, na alimentação e na pecuária. Só no primeiro quesito, só a segunda frase que não, no primeiro quesito, só a segunda frase que não deveria ser marcada. Terceiro quesito, quem se beneficia com a economia da água? Por quê? Aí, ó, todos os seres vivos se beneficiam com a economia da água, pois ela é um elemento vital para a sobrevivência de todos. Impossível vida no planeta sem ela, tá? Então está aí a correção. Vocês podem fazer a correção, tá certo?
Então, ó, vocês podem pausar para poderem fazer a correção. Certo? A atividade de casa, pós-vídeo, é a página 104. Por que é importante economizarmos água? Por que você acha que é importante a gente economizar água? Então, você vai dar a sua opinião. Por que é tão importante a gente economizar água? Quinto quesito, como você pode contribuir para evitar o desperdício de água? Também é pessoal. Você vai escrever como você pode contribuir para que a água não acabe tão rápido, né? Para preservar essa água. Sexto, elabore uma frase que expresse a importância da água em nossa vida, depois socialize-a com os seus colegas. Então, você vai escrever uma frase, como nós não estamos na sala de aula ainda, então vocês escrevam uma frase falando sobre a importância da água. Também é pessoal, a frase é de criação de vocês. Aí lá embaixo, no finalzinho do exercício, tem um retângulo, né? Fica aí a reflexão, ó. A água é um elemento vital para a sobrevivência dos seres vivos. Sem ela, não é possível a vida na Terra, certo? Então está aí a nossa aula, né? Hoje nós encerramos por aqui, tá certo? Então tá aí a correção, as atividades, tá bom? Lembrando, nossas aulas presenciais estão bem próximas de voltar. Já na próxima semana, próximo dia 17, estamos esperando por vocês, tá? Então, ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.